Oi pessoal, eu sou a Prof. Jaque, o Everton tá do outro lado da câmera, a Dudinha está aqui do meu colinho e bem-vindos ao canal Aqui Tem Química. No vídeo passado, a gente conheceu a distribuição eletrônica, que os elétrons estão distribuídos em camadas e essas camadas são subdivididas em orbitais e cada orbital tem a sua energia relativa. Os elétrons vão ocupar os orbitais e as camadas sempre a partir da menor energia para a maior energia. E o que importa para a gente é a camada externa, a camada de valência. Bom, dito isso, eu preciso mostrar para vocês uma novidade agora. Queria falar com vocês sobre o número atômico. O número atômico, ele refere-se ao número de prótons que existem dentro do núcleo atômico, naquele núcleo super pequenininho que está no centro do átomo. E em torno deste núcleo nós temos os elétrons. Os elementos, os átomos, são eletronicamente neutros. O que quer dizer? Que o número de prótons, partículas positivas, é igual ao número de elétrons, que são as subpartículas negativas do átomo. Então, as partículas positivas são iguais às negativas. A gente vai sempre pensar no número atômico, mas como os números são iguais, a gente já associa ao número de elétrons que estão lá em torno daquele núcleo. E que é esse elétron que nos ajuda a entender por que os elementos têm características químicas e físicas diferentes. As ligações que envolvem as ligações químicas, os pontos de fusão, os pontos de ebulição e um monte de coisa. Mas enfim, eu quero contar para vocês sobre a relação que existe entre a distribuição eletrônica, tabela periódica e número atômico. Os elementos estão organizados na tabela periódica desde o tempo lá de Mendeleev, que a gente também já tem um vídeo sobre isso, de acordo com o número atômico desses átomos. Então, começa a partir do 1, 2, 3, 4, 5 e vai até os 100 e poucos, né? Então, significa que começa desde o menor elemento, que é o hidrogênio, que tem um próton e um elétron, até aquele maior, que tem mais de 100 prótons no seu núcleo e mais de 100 elétrons em torno desse núcleo. Então, quanto maior o número de prótons, maior o número de elétrons e maior está ficando esse átomo. Então, pensem assim. Então, a gente vai começar lá pelo grupo 1 da tabela periódica. O grupo 1 é o grupo dos metais alcalinos. Eles têm características bem peculiares, eles são dúcteis, são brilhantes, reagem violentamente com água e tudo mais. Mas por quê? Porque eles têm apenas um elétron na última camada. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos o lítio, o átomo de lítio. Ele tem um número atômico 3. Então, significa que ele tem 3 prótons e 3 elétrons. Então, vamos lá, vamos pensar na distribuição eletrônica. Então, se são 3 elétrons, a primeira camada são 2, e na próxima camada, que é a camada número 2, tem 1 elétron. Então, a distribuição eletrônica do lítio é 1s2, 2s1. Então, o átomo de lítio, ele só tem os orbitais s, preenchidos e semi-preenchidos. E o que importa para a gente é só o 2s1, que é a camada mais externa do átomo de lítio. O próximo primo do lítio, que a gente chama aqui um grupo ou família, nós temos o sódio. O sódio, ele tem 11 prótons, ou seja, o número atômico do sódio é 11. Então, ele tem 11 prótons e 11 elétrons no seu átomo neutro. Então, vamos lá. 11 elétrons distribuídos nas camadas e nos orbitais. Então, vamos ficar 1s2, 2s2, já somou 4, 2p6, já somou 10, 3s1, 11. Então, de novo, assim como o lítio é 2s1, o sódio é 3s1. E se a gente for olhar na tabela periódica, o lítio está na linha 2, 2s1, e o sódio está na linha 3, 3s1.
Próximo grupo. Grupo dos metais alcalinos terrosos. Ele é formado por berílio, magnésio, cálcio, bário, estrôncio. Todos eles, eu não preciso nem pensar agora, né? Todos eles têm quantos elétrons na última camada? 2. Porque eles são grupo 2. Então, vamos pensar agora no berílio. O berílio tem número atômico 4. Então, o que significa isso? Que ele tem 4 prótons e 4 elétrons. Vamos pensar, a gente precisa só dos elétrons, né? Então, vamos pensar a distribuição eletrônica desses elétrons. Então, é um S2, 2 S2. Então, na camada número 2, ele tem 2 elétrons. Ele só tem o orbital S preenchido. Então, ele é grupo 2, ele está na linha 2, então ele é 2S2. Até que é fácil, não acho? O próximo primo, que está na mesma família, né? Que eu gosto de dizer primo, que já são da mesma família, é o magnésio. O magnésio tem número atômico 12. Então, significa o quê? Que ele tem 12 prótons e 12 elétrons. De novo, o que nos importa são os elétrons. Então, vamos pensar a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, já tem 10. 3s2. O magnésio, ele está no grupo 2, então ele tem 2 elétrons na camada de valência, ou a camada mais externa, e ele está na linha 3, na horizontal ali, se a gente olhar na tabela periódica. Então, é 3s2. Bom, o grupo 3. O grupo 3 não está aqui. O grupo 3 está aqui. Então, esse espaço na tabela periódica a gente chama de metais de transição. Que eles têm o preenchimento dos orbitais D, e isso dá uma característica bem peculiar para eles. Então, a gente pula. A gente faz o grupo 1, grupo 2 e pula para o 3, certo? Grupo 3, grupo do boro. O boro tem número atômico 5. Então, ele tem 5 prótons e 5 elétrons. Se ele está no grupo 3, ele tem 3 elétrons na última camada. Ele está na linha 2. Então, é a camada número 2 que tem 3 elétrons. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Isso só vendo ali a posição dele na tabela periódica. Mas eu posso mostrar para vocês. Se ele tem 5 elétrons, então 1s2, 2s2, 2p1. A gente tem que pensar que a camada número 2 é formada pelo orbital S e orbital P. E nos orbitais P, nós temos ainda Px, Py e Pz. No boro, no caso, só um daqueles 3 orbitais tem 1 elétron. E a gente diz, então, que os orbitais 2p do átomo de boro estão semi-preenchidos. Vamos lá, o próximo do boro é o alumínio. O alumínio é bem utilizado no nosso dia a dia. O alumínio, ele tem o número atômico 13. Ele tem 13 prótons e 13 elétrons. Se ele está no grupo 3, ele tem 3 elétrons na última camada. Se ele está na linha número 3, então provavelmente será a terceira camada que tem 3 elétrons. Eu mostro para vocês. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Fechou todos os 13 orbitais.